Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje damos continuidade à nossa série de entrevistas e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito requisitado e muito importante, a contagem de carboidratos. E para nos auxiliar nesse assunto, eu vou estar convidando a nutricionista Thaís Brasil. Ela é nutricionista, especialista em contagem de carboidratos e diabetes. Ela está chegando aí para nos encher de informação. Vamos lá? Thaís, bem-vinda! Obrigada, Patrícia, pelo convite. É uma alegria estar aqui e poder levar conteúdo, né, para mais pessoas. Falar um pouquinho sobre a contagem de carboidratos, né? Meu nome é Thaís Brasil, eu sou nutricionista, eu sou educadora em diabetes e faz um ano e pouquinho já que eu sou mestre em clínica médica pela Unicamp, onde eu fiz o meu projeto de mestrado, né, dentro lá do ambulatório de diabetes tipo 1. A minha história com diabetes vem assim desde a faculdade. Eu brinco que o diabetes me escolheu, né? Que eu não tenho ninguém na família com diabetes, não tenho diabetes, mas desde a faculdade eu trabalho com pessoas que têm diabetes. Lá no comecinho, eu comecei a trabalhar com resistência insulínica, que é o que a gente chama de pré-diabetes. Depois eu vim trabalhar numa cooperativa médica aqui em Campinas, no estado de São Paulo, onde eu moro hoje. E aí eu trabalhei junto com uma médica que é diabetóloga, e lá na cooperativa a gente desenvolveu grupos educacionais em diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1, que é onde, né, eu me encantei por esse novo tema e fui estudar mais. Aí eu fiz o curso de Educando Educadores pela DJ, onde eu tirei, né, o título de educadora em diabetes, e aí mergulhei nesse mundo, né, do diabetes tipo 1, na contagem de carboidratos, e é o que eu mais gosto de fazer. Depois disso veio o convite para fazer o mestrado e estudei um pouquinho de variabilidade glicêmica dentro desse, para conhecer o perfil, né, das pessoas que são atendidas no ambulatório lá do HC do Unicamp. E foi sensacional. Então, por isso hoje eu trabalho bastante, né? A maior parte dos pacientes do meu consultório tem diabetes tipo 1. E é isso que eu gosto de fazer e é sobre esse tema que eu gosto de falar. Sobre a contagem de carboidratos, que é algo que foi muito solicitado, e eu queria saber qual que é o papel da alimentação na vida do diabético, Thaís. Bom, vamos lá, então. O papel da alimentação, eu falo que é um dos pilares, né, para o bom manejo do diabetes. E a gente tem a contagem de carboidrato como uma ferramenta muito importante para as pessoas que têm diabetes. Então, ela vai nos ajudar a ter mais flexibilidade, mais autonomia, né? Porque a gente precisa de equilíbrio entre os alimentos, a gente precisa comer de tudo. E a base da alimentação, para todo mundo, tem que ser saudável. Então, a contagem de carboidratos entra aí como um grande pilar e uma ferramenta muito importante para dar mais flexibilidade na alimentação. Ótimo. E o que seria essa contagem de carboidratos quando a gente fala nela? Certo. É uma grande ferramenta, né? Uma opção aí muito interessante. A gente vai trabalhar as opções dos alimentos, entender como esses alimentos impactam na glicemia, principalmente na glicemia pós-prandial. Então, ela entra aí como uma ferramenta para nos ajudar a saber qual é a quantidade de insulina suficiente para cobrir a nossa alimentação. Perfeito, ótimo. Vou falar um pouquinho com vocês sobre contagem. Antes de mais nada, dizer que a alimentação das pessoas que têm diabetes tem que ser, assim como a alimentação de outras pessoas que não têm diabetes. A base deve ser alimentação saudável e equilibrada. Então, eu brinco que a gente só não pode comer veneno, de resto, a gente pode comer de tudo, né? Mas não tudo. Então, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter, né, escolher bons alimentos para que a gente se mantenha saudável. E aí, quando a gente fala de contagem, a grande pergunta é: o que é o carboidrato? O que é isso? Bom, é nossa principal fonte de energia, é um macronutriente que é convertido rapidamente em glicose, então, conforme a gente coloca o carboidrato na boca, né, ele já começa a ser liberado em glicose e a nossa glicose lá do sangue já começa a subir, né, a glicemia já começa a subir. Então, a gente tem dois tipos de carboidratos, o que a gente chama de carboidratos simples, que são os açúcares, farinha branca, mel, suco de fruta, alguns exemplos, né?
não é à toa que a gente usa açúcar, mel e suco de fruta para correção de hipoglicemia, né? Porque eles são rápidos, tiram a gente rapidinho da hipo. E os alimentos complexos, ou também chamados integrais, são aqueles alimentos que têm mais fibra. Então, aveia, farinha integral, pão integral, a fruta que tem a casca, né? Então, e outros produtos que levam algum desses ingredientes, que tenha mais fibra, tá? Então, essa é a diferença entre os dois tipos. E essa diferença que vai impactar é na nossa glicemia pós-prandial. Então, o carboidrato simples eleva rápido a glicose, e aí, com a ação da insulina, ela cai rápido também. Eu falo que é um padrão montanha-russa. E o carboidrato complexo lentifica a absorção do carboidrato. Então, libera a glicose devagarzinho e depois ela vai sendo absorvida. Então, a gente tem um impacto glicêmico menor. Na contagem, o que a gente conta? Então, basicamente, todas as frutas e sucos, né, tem carboidrato, os alimentos açucarados, os doces de padaria, bolo, biscoito, chocolate, né, balas, os alimentos que têm farinha, então pães, massas, né, e os outros subprodutos, torta, panqueca, enfim, né, outras receitas assim como as batatas de todos os tipos, cará, inhame, mandioca, né, depende aí como você chama esses alimentos na sua região, assim como os iogurtes, dá preferência, claro, para os iogurtes mais naturais, mas aquelas bebidas lácteas, que são aqueles prontos para beber, que a gente coloca aí no grupo do iogurte, também devem contar o carboidrato. O leite, independente do tipo de leite, se é integral ou semi-desnatado, o açúcar e o mel, né, que são tipos aí de açúcares rápidos. O que não entra na contagem? Não entra na contagem as proteínas, então as carnes, de frango, de boi, de peixe, de porco, os ovos. Não entra, não está aqui na foto, mas também não entra queijo, as saladas e os legumes crus, basicamente a gente não conta. Cozido, tem uma pequena quantidade, dependendo da preparação e quantidade que você coloca no prato, pode fazer diferença na contagem. No início, a gente não precisa contar, mas quando a gente refina bem essa contagem, a gente inclui sim na conta, porque se você usa doses pequenas de insulina, sobretudo se você usa caneta de meia unidade ou bomba de insulina, essas pequenas quantidades de carboidrato podem fazer diferença no final das contas ali na sua glicemia. E a gente não conta também café e chá sem adoçar, tá bom? Como a gente vai contar o carboidrato? A gente tem duas ferramentas aí para nos ajudar na conta. A balança, que a gente tem vários tipos de balança que a gente encontra no mercado, nas lojas de cozinha, enfim. Essa é uma balancinha que é muito encontrada e não passa de R$30 de custo, acho que nem isso. A gente usa ela para refinar a contagem. E é muito importante, quando vocês forem usar a balança, lembrar de tirar aquelas partes que a gente não come, né? Então, tirar o caroço da manga, tirar o caroço do abacate, a casca da banana, né? Porque essas partes contam como peso, mas a gente não vai ingerir. E aí, a hora que a gente for fazer a regrinha de 3 para contar o carboidrato, isso pode superestimar a quantidade de insulina. A tabelinha nutricional, que é uma outra ferramenta que a gente encontra nos alimentos prontos, né, de mercado, processados e muitas vezes ultraprocessados, ela sofreu uma alteração que está entrando em vigor a partir desse mês de outubro agora, de 2022. Então, ela tem essa nova carinha aqui, onde tem que constar a porção que aquela embalagem apresenta, né, quanto aquele pacote rende, em porções, qual é o peso da porção e qual é a medida caseira. Essa informação, a indústria, ela escolhe qual ela quer colocar, então não é um padrão. Mas geralmente, para pães, por exemplo, fica em 50 gramas e 1 ou 2 fatias, né, do pão. Aí agora a gente tem na coluna, né, os 100 gramas, que é para a gente poder comparar um produto com o outro.
e ficar mais fácil essa comparação, mas também tem aqui a coluna da medida da porção que a indústria escolheu. Então, a gente vai ter essa informação também e o percentual que esse valor representa na porção diária aí do dia. O valor calórico, a quantidade de carboidratos, que esse é o mais importante para nós, né? Pensando aqui no tema que a gente está falando. E esse carboidrato total já está contando os açúcares totais e os adicionados, tá? Então, a gente não precisa contar esses outros valores. A gente vai olhar só para os carboidratos totais e ver qual é o tamanho da porção que a gente vai consumir. E aí, a gente precisa fazer a regrinha, né? Muitas vezes o que tem no pacote não é o que está ali discriminado na porção da tabela, então a gente precisa fazer esses pequenos ajustes, tá? E para a gente saber se é um alimento integral ou não, a gente vai olhar aqui a quantidade de fibra da porção da informação nutricional da embalagem, ok? É muito importante também a gente ficar atento com as medidas caseiras, porque uma colher de arroz é bem diferente, né? Se a gente estiver falando de uma colher de servir de arroz, que é aquela grandona, ou uma colher de café de arroz, né? Que é a piquititica. Então, é importante a gente saber diferenciar os tipos de medidas caseiras para quando a gente for usar aplicativos ou aquelas listinhas, né? De porções, a gente conseguir diferenciar e fazer o cálculo correto dos carboidratos. Então, a gente tem as escumadeiras, pequena, média, grande, as conchas pequena, média, grande, os copos, né, vão variar de 100 a 300 ml, às vezes até mais, né, um copo é diferente do outro, de região para região, e ainda aqui no Brasil a gente não tem padronização dessas medidas caseiras, então a minha colher pode ser diferente da sua, mesmo sendo de sopa. Isso acaba nos prejudicando muitas vezes na contagem, aí a gente tem pequenos errinhos, por isso que pesar é sempre o mais importante. Aí a gente refina a contagem. E peso não tem discussão, né? É aquilo e pronto. Bom, qual é o efeito, então, desses macronutrientes na nossa glicemia? A gente tem carboidrato, proteína e gordura. Hoje a gente vai falar basicamente dos carboidratos, mas é importante a gente saber como a proteína e gordura também impacta na nossa glicemia. Então, o carboidrato, tudo que a gente consome dele é convertido em glicose e vai impactar na nossa glicemia de 15 minutos a 2 horas, às vezes até antes de 15 minutos, né? A proteína, de 35% a 60% do que a gente consome, vai virar glicose e vai impactar aí depois de 3 a 4 horas. E a gordura, 10% do que a gente consome, vira glicose e impacta na nossa glicemia depois de 5 horas. Ah, Thaís, então quer dizer que se eu vou num churrasco, eu escolho não comer carboidrato nenhum, para não aplicar insulina. Muitas vezes isso acontece. Não é o ideal, né, gente? Mas acontece. Então quer dizer que a minha glicemia não vai ser impactada depois de 2 horas? Pode ser que não. Você vai ver que ela quase não vai mudar ali, né? Vai oscilar muito pouco. Mas depois de 3, 4, 5 horas, dependendo da quantidade, do tipo de proteína que você consumiu, parece que a glicemia sobe sozinha, né? Depois desse período. Não, mas por que está subindo se eu não comi nada? Não, por conta da grande quantidade de proteína e gordura que você ingeriu antes. Então, essa glicemia vai ser impactada, né? Depois de forma tardia. Então, é muito importante que você fique com esse alerta para que você possa tomar providências nessas ocasiões. A gente tem, na contagem de carboidratos, 2 tipos de contagem, a por equivalentes e a pura mesmo, né, que a gente vai falar mais no finalzinho da aula. A contagem por equivalência é uma ótima estratégia, a gente usa mais para pessoas com diabetes tipo 2 e para quem quer até perder peso, sabia? Como que a gente usa? A gente coloca os alimentos em equivalências. Então, na média, em 15 gramas de carboidrato. Por exemplo, uma maçã pequena tem 15 gramas de carboidrato, na média. Um potinho de iogurte também, uma fatia de pão também. Isso, para adultos, equivale a uma unidade de insulina. Então, uma unidade cobre 15 gramas de carboidrato. E para as crianças, a gente faz essa mesma equivalência, só que a gente começa com para 30.
e isso acaba ajudando, muitas vezes, o início da contagem, né? Ou até mesmo ajudando nas trocas entre os alimentos, e fica mais fácil e dá um pouco mais de flexibilidade. Porém, a dose fixa, ela engessa um pouco mais, né? A gente tem que comer a mesma quantidade, mesmo horário, todo dia. Isso acaba cansando um pouco. A contagem pura nos dá mais flexibilidade, porque se a gente tem mais fome, se a gente tem menos fome, se a gente quer comer um alimento diferente, né, a gente consegue fazer isso. E a gente vai titulando a quantidade de insulina suficiente para aquela refeição, tá? Existem alguns passos para a gente fazer a contagem de carboidratos. Aqui eu vou listar todos, mas a gente vai falar um pouquinho mais na prática como a gente vai fazer. Então, a primeira coisa, que seria no mundo ideal, seria a gente ter a quantidade de carboidrato por refeição. Qual é a recomendação para cada um de nós? Isso quem pode passar é o nutricionista. Então, ele vai calcular de acordo com o seu peso, se você faz atividade física, qual que é a sua idade, sua altura, né? E aí a gente calcula essa necessidade energética e, com base nisso, a quantidade de carboidratos necessária para o seu dia. E divide isso nas suas refeições de acordo com a sua rotina. Então, a gente tem as metas de carboidrato por refeição, né? Esse seria o ideal, o primeiro passo. Por mais que você não tenha isso ainda, dá para a gente seguir daqui para frente. Mas se você puder buscar esse auxílio, melhor. A gente precisa saber identificar os carboidratos na refeição, né? Que foi o que a gente aprendeu lá no comecinho da aula. Somar todos os carboidratos da refeição com o uso da balança, com tabela, com os rótulos, né? E o uso também de aplicativos, que hoje a gente tem em algumas boas opções aí para usar, que até nos dão agilidade para essa contagem. Às vezes até fazem a continha do bolos para nós. Mas a gente precisa saber calcular esse bolos para até identificar se o aplicativo está certo ou não, né? A gente precisa ter esse senso crítico. Então, vamos lá para a prática? A gente vai fazer uma continha juntas. Antes de tudo, o que é bolos? Está falando de bolos? Bolos, o que é isso? Bolos, a gente tem dois tipos, né? Quando a gente usa múltiplas doses de insulina, usa insulina prolongada, de ação prolongada, insulina rápida, ultra rápida, a gente usa essa prolongada ou basal para suprir as necessidades, né? Para deixar a nossa glicemia mais estável ao longo do dia. E a gente usa insulina rápida, ultra rápida para cobrir as refeições. Então, a gente usa um esquema basal bolos, tá? O que é o bolos? A gente tem o bolos de correção, que é a quantidade de insulina necessária para cobrir a glicemia, né? Para corrigir a glicemia caso esteja acima do alvo para aquele horário. E tem o bolos de alimentação, que é a quantidade de insulina necessária para cobrir os gramas de carboidrato que a gente vai consumir naquela refeição, né? Para que a gente possa ter uma glicemia pós-prandial mais próxima dentro do alvo. Então, a primeira coisa que a gente faz na contagem é calcular o bolo de correção. A gente precisa saber se a nossa glicemia está dentro ou está fora. E quanto de insulina a gente precisa colocar para trazer ela para dentro do alvo. Então, a gente tem uma métrica que chama fator de sensibilidade. O que significa isso? É quanto uma unidade de insulina rápida, ultra rápida, é capaz de reduzir o valor da nossa glicemia. Esse valor, ele é ajustado pelo endocrinologista, com base nas suas atividades, né, físicas, doenças, uso de medicação e outros objetivos. Você vai ganhar ou vai perder peso, isso também interfere. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber a nossa glicemia daquele momento, que é a glicemia obtida, a glicemia atual,
e saber qual é a meta, qual é o alvo que a gente precisa trazer essa glicemia. Então, a gente faz essa continha. Glicemia pré-prandial, qual é o valor e qual é a meta. Quanto que seu médico disse para você que sua glicemia tem que estar naquele momento antes das refeições? Sei lá, 100, como está aqui no exemplo. Então, a gente faz glicemia atual, 250, menos 100. Então, a gente tem 150 pontos, 150 miligramas por decilitro, acima do ideal, né? Acima daquela meta. Então, a gente precisa corrigir isso com insulina. Nesse caso, uma unidade de insulina baixa 30 pontos, para esse exemplo. Então, a gente faz 150 dividido por 30. Então, a gente tem 5 unidades de insulina para trazer essa glicemia de 250 para 100. Isso a gente chama insulina de correção, tá? Guarda esse valor, a gente vai usar ele mais tarde. Aí a gente vai comer. Então, a gente foi lá no nutricionista e ele disse pra gente que a gente precisa de 60 gramas de carboidrato no almoço. Então, a gente vai montar um prato para atingir esses 60, uma base, tá? Ou se você não tem esse valor, você vai montar o prato e ver quanto tem de carboidrato ali. Bom, aqui nesse prato tem 6 colheres de sopa de arroz, 3 de feijão, tem beterraba, cenoura, alface, cebola, né? O filé de frango e a laranja. Esse prato está montado dentro do que é a recomendação do prato saudável. Metade do prato de salada e legumes, 1/4 de carboidrato integral e 1/4 de proteína. E uma fruta ali de sobremesa. E aí eu fui lá no livrinho e calculei as quantidades de carboidrato de cada alimento. Então, calculei do arroz, deu 30 gramas, do feijão deu 9, da beterraba, da cenoura, né? Vejam que é pouca quantidade, mas ali no finalzinho das contas, pode dar uma diferença, né, na sua glicemia pós-prandial. Tem o alface, o filé de frango, que não contam carboidrato, e a laranja, 17 gramas, totalizando 60 gramas de carboidrato na refeição. E aí, Thaís, o que a gente faz com isso? Vamos calcular o bolos. Então, a gente soma tudo, deu 60, e aí o nosso nutricionista ou médico nos disse que a gente deve usar a insulina uma unidade para cobrir 15 gramas de carboidrato, por exemplo. Isso pode ser igual o dia inteiro ou pode flutuar, né, de acordo com o horário, o que é muito comum para quem usa bomba de insulina. Então, se uma unidade cobre 60, quantas unidades eu vou precisar para cobrir? Se uma unidade cobre 15, desculpa, quantas unidades eu vou precisar para cobrir 60 gramas de carboidrato? Vou precisar de 4, né? 60 dividido por 15 dá 4 unidades. Então, essa é a insulina necessária para a gente comer aquele pratão bonito e colorido. E aí, qual a quantidade que a gente vai usar antes da refeição? As 5 unidades para corrigir, mais as 4 unidades para comer. Então, a gente vai colocar, preferencialmente antes da refeição, 9 unidades de insulina, tá? E assim a gente fez a contagem de carboidratos. E 2 horas depois a gente vai medir a glicemia para ver como isso ficou. Se funcionou, se não funcionou, se a gente vai precisar de algum ajuste. Aqui eu vou deixar para vocês alguns aplicativos que nos auxiliam muito na contagem de carboidrato. Então, aqui eu tenho o Diabetes M, que é para quem gosta mais de números, ele tem mais gráficos, Excel, então para quem gosta muito de números, ele tem esse perfil. Tem o Glic, que é o que é mais queridinho no consultório, entre os meus pacientes, ele é mais bonitinho, é mais rápido de usar, e ele faz essas continhas do bolos também, e os alimentos têm por medida caseira e por gramos. A gente tem o Manual de Contagem de Carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem o manual, né, em PDF ou impresso, e também o aplicativo. A única questão é que para esse manual é tudo em gramas. Então, se você pesa todos os alimentos, vai dar para usar bem. Agora, se você usa a medida caseira, aqui a gente não vai conseguir usar com tanta facilidade. Fat Secret não é um aplicativo de contagem de carboidratos, mas ele tem uma gama ampla de alimentos registrados, principalmente os fast foods, que nos ajudam, né, na contagem, para a gente identificar o quanto de carboidrato tem.
mas a gente precisa ter um senso muito crítico ali, porque às vezes pode ter dados inseridos de forma equivocada, porque não passa por nenhuma controle, né? Não passa por nenhuma avaliação. As pessoas podem ir lá e digitar o que elas quiserem. Então, eu já encontrei alimentos, né, registrados errados, com valores errados, e aí isso, no final das contas, pode te trazer algumas complicações. Então, a gente tem que olhar e ser muito crítico quando a gente for usar ele. O iGlico é um outro aplicativo muito bacana, e o MySugar, ele é mais indicado para as crianças. Ele tem ali um bichinho virtual, apesar de que alguns adultos adoram. Então, essa é só uma dica para vocês. O melhor aplicativo é aquele que a gente usa. E a contagem de carboidratos é algo que permite uma flexibilidade muito grande na vida da pessoa que convive com o diabetes, né? No passado não tinha tanto essa coisa de contagem de carboidratos, era uma coisa que era pouco difundida. E hoje a gente tem noção que a contagem de carboidratos abre portas para a gente estar se alimentando e podendo comer de tudo um pouco, né? Sim, isso mesmo. Essa é a grande chave, né, do uso da contagem. Ela é trabalhosa, assim, né, Patrícia? Porque a gente tem que parar, medir a glicemia, contar, pesar, para depois comer. Mas quando a gente entra, né, nesse ritmo, a gente entende que flexibiliza mais as refeições e traz um manejo melhor do diabetes, né? Então, isso acaba sendo um ponto bem positivo. Perfeito, ótimo. E outra questão é quando a gente for pesar os alimentos, sempre pesar sem casca para estar consumindo e o cozido, né? Pesar já cozido o alimento. Exatamente. Sempre quando a gente for buscar esses alimentos, né, nas tabelas, a gente vai pesar sempre, a gente vai buscar sempre eles cozidos, porque eles já estão prontos para consumo. Você sabe que foi um erro que aconteceu com um paciente, ele puxou feijão lá do aplicativo, contou o carboidrato certinho, e aí deu ruim. Teve hipoglicemia depois da refeição. Ele mandou: Nutri, o que aconteceu? Eu fiz certinho, eu pesei. Falei: tira uma foto e manda aqui, deixa eu ver. A hora que ele me mandou a foto do aplicativo, ele tinha escolhido feijão cru. E o feijão triplica quando ele cozido. Então, você imagina, ele calculou a quantidade de insulina para comer 80 gramas de feijão cru, que viraria aí 3 vezes mais, né? Então, você imagina a quantidade de insulina que ele tomou para aquela quantidade, aquele panelaço de feijão. Então, por isso é sempre importante pesar como eu vou consumir esse alimento, né? Porque a casca do Exatamente. alimento eu também não vou consumir. Eu não vou comer a casca da laranja, da banana, e isso altera o peso na hora ali do cálculo, né? Isso mesmo. Perfeito. Então, agradeço, Thaís, a tua participação. Acredito que o pessoal adorou, porque a contagem de carboidratos hoje é uma coisa que gera muita dúvida entre todo mundo. Até eu tinha dúvida sobre contagem. Acho que foi bem esclarecedor essa tua falinha com a gente. Que bom. Espero ter ajudado e estou à disposição.